Um abraço, meus queridos amigos da TV Assembleia. Nós estamos mais uma vez aqui com a Assembleia Esportes para você. E é claro que nós estamos perto do início da Copa do Mundo, da abertura da Copa do Mundo. E é lógico que os programas são direcionados para esse segmento, né? Copa do Mundo e inclusive com a estreia do Brasil já no próximo domingo, né, contra a equipe da Suíça, né? A Suíça é conhecida muito pelos seus queijos, né, pelo seu chocolate, mas tem o futebol também, um time que vem muito bem na fase de preparação da Copa do Mundo, sempre na Europa. As eliminatórias são muito mais difíceis do que na América do Sul, porque são seleções muito mais equilibradas. E é claro que o Brasil tem uma certa obrigação de ganhar a primeira partida. Todo mundo está pontuando o Brasil como um dos favoritos dessa chave. Mas não se esqueça que a Suíça vem de bons resultados, a Costa Rica mais ou menos e a Sérvia mais ou menos também. Vou apresentar aqui o nosso querido Daniel, cônsul da Suíça. Primeiramente, é um prazer, Daniel, você estar com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Um cachecol muito bonito. Nós, inclusive, fizemos a Cecília, o pessoal aqui, fez uma arrumaçãozinha meio suíça. Nosso cenário também é suíço, com a bandeira do Brasil, evidentemente, também presente ao cenário. Cônsul, como é que está a expectativa sua, o seu coração, né? Você mora muito tempo aqui, nasceu na Suíça, mas mora muito tempo aqui no Brasil. E, às vezes, a gente já divide um pouco o sentimento, né? Como é que está a sua expectativa para a estreia do Brasil e Suíça no próximo domingo? Primeiro, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Que a gente pode falar um pouquinho sobre a Suíça, e, obviamente sobre a Copa do Mundo. Para a gente é um super prazer enorme logo o primeiro jogo contra o Brasil, né? Quando fomos no sorteio, a gente assistiu juntos no sorteio, e quando puxaram a Suíça naquele mesmo pote, aí a gente falou, tudo a gente precisava. É mesmo, você queria, pela visibilidade, inclusive do próprio jogo, né? É isso, porque o que é nosso trabalho no consulado, né? A gente queria divulgar a Suíça. Isso faz parte do nosso trabalho, né? Então, a gente ficou super feliz. Certamente vai ser muito difícil de conquistar um resultado positivo para a Suíça, mas a gente está treinando. Não, e para classificar no grupo são 2. A Suíça pode até classificar. Os outros, Costa Rica e Sérvia, dá para a Suíça exatamente passar para outro grupo. Agora, Cônsul, me diga uma coisa, a preparação do time suíço estão invictos em algumas partidas, né? E vários jogadores, como você falou, jogam fora da Suíça, nos centros mais adiantados em relação ao futebol e à parte econômica também, eu estou dizendo investimento dentro do futebol, né? Perfeito. Da seleção da Suíça, pelo meu conhecimento, nós temos um único jogador que joga realmente na Suíça. O resto tudo fora da Suíça. Todo o resto joga na Itália, nas primeira divisão Itália, Alemanha, Inglaterra e França. E aquele único jogador que joga realmente na Suíça, ele joga em Basileia, que participou da Champions League, onde ganharam até, acho que contra Manchester City, foi o último jogo que ganharam, mas mesmo assim caíram fora. Mas tem uma equipe extremamente bem preparada. Essa equipe da Suíça veio de longa data, de 10, 12 anos para cá. Trabalhando essa equipe, né? Exatamente. Essa mesma equipe, praticamente 70%, 80% foi campeão mundial sub-17, né? E realmente são grandes jogadores. A faixa, assim, a média de idade da seleção? Eu sei que é bastante jovem, né? Lembramos nós que na última Copa, que nós tivemos até o prazer de receber a seleção da Suíça na Bahia, eles ficaram no centro de treinamento, ficou em Porto Seguro. Né? Eu não sei, deve ter uns 50% dos jogadores, metade dos jogadores que tiveram lá na última Copa, que perderam contra a Argentina, aquele gol, né, que o Papa era na trave, né? Né? Que foi por pouco, né? E não avançaram ali, né? E realmente tem uma renovação boa. Uma renovação boa, né? Tem um jogador mais experiência, aquele Liechtenstein, que jogou, foi 7 vezes campeão na Juve, né? Que foi agora recentemente transferido para Arsenal. E tem outros. Agora, me diga uma coisa. Geralmente, quando se faz
a estreia de um jogo, outros jogos, às vezes as colônias se reúnem, as colônias espanhola, portuguesa. A Suíça vai ter alguma coisa nesse sentido? Que são quantos suíços que moram no estado da Bahia? Na Bahia nós temos hoje em torno de 1.000 suíços. Que moram não em Salvador, quer dizer, no interior. A maioria né? mora no interior, são segunda, terceira geração até. E como já é segunda, terceira geração, a maioria já, não que não torce para a Suíça, né? Mas já tem um filho, tem parente, tem marido. É outra geração que vai chegando, né? Exatamente. Você tem filhos brasileiros? Eu tenho um filho brasileiro. E como é que vai ser? Aí ele falou, quem faz o gol eu vou torcer. Danielzinho, vai ficar né? neutro, né? É. Vai ficar neutro, né? Porque, na verdade, quando você passa muito tempo no lugar, que é o seu caso, né? Mais de 20 anos você está aqui, né? 23 anos. 23 anos. Cria um vínculo, né? Não só com a cidade, mas com o estado e com o país. Exatamente. É lógico que o coração continua batendo mais forte, coração suíço. É isso. Mas não deixa de ter também o amor pelo Brasil. Porque se a Suíça não passar, a sua torcida será pelo Brasil até o final, né? Exatamente. Inclusive, nós do Consulado Geral do Rio de Janeiro, nós preparamos camisas onde você realmente tem os dois países. Brasil e Suíça. Não só a bandeira suíça, a bandeira do Brasil, no futebol é a data. Certo. E eu recebi 60 camisas dessas, eu vou levar na festa, inclusive já mandamos entregar para os convidados, certo. E alguns amigos nossos do Karatê, que eu pratico o Karatê. Ah, você pratica Karatê? Eu sou mestre de Karatê, tá. Um abraço para o nosso grupo de Karatê, na Bahia, professor Nobaldo, e eu divulgo essas camisas, certo. Porque eles também têm que torcer um pouquinho para a Suíça, né? Claro. E vai ser aonde essa festa, a confraternização? Pronto, minha família, né, minha esposa também é suíça, é meu filho. Recebemos um convite de um casal de grandes amigos nossos. E lá vão se reunir 20, 30 casais. Certo, né, para assistir o jogo, né? No Alphaville. Certo. Agora me diga uma coisa, o cônsul, o futebol suíço, né? Eu morei muito tempo na Bélgica, eu joguei lá na Anderlecht da Bélgica, e o futebol suíço ele nunca teve uma dimensão continental, né, mundial. É falta de investimento no futebol ou o suíço leva o futebol assim, não profissionalmente, como se leva em outros lugares? Certamente as atividades esportivas na Suíça são extremamente diversificadas. Certo. Né? Por exemplo, você tem o futebol, beleza? Você joga no verão, né? Você tem handball, que a Suíça é muito bom. Sim. Ontem mesmo ganhamos contra o campeão mundial. Tem esqui. Tem hockey tem muito esporte de inverno, né? Lá tem muito esporte de inverno, né? Você fala, o esqui, enfim. Hockey, né? Hockey. A Suíça não é tão frio, né? Tem lugares no sul, né? Onde se fala italiano, onde você tem 8, 9 meses por ano, você tem um tempo bom. A Suíça é engraçada, ela faz fronteira com vários países, né? Isso, com 5 países. Com 5 países, né? Diferente. Agora, me diga uma coisa, o cônsul, o jogador, ele sai da Suíça exatamente em função, os melhores jogadores em função salarial também, como é o caso do Brasil. Apesar da Suíça ter uma moeda fortíssima. Né? Isso. Ela é referência, a moeda suíça na verdade é uma referência. Mas sai exatamente por falta de investimento dentro do futebol. Você tem que entender, vamos supor, os dois mercados, negócio, futebol e negócio, né? Na Suíça você tem 7 milhões de habitantes, né? Então você tem um público-alvo de 7 milhões de compradores de alguma coisa, né? Claro. Essas coisas. A Alemanha, você tem X milhões de... Na Espanha você tem X milhões. Claro. Então você tem um país menor, né? O estádio lá tem 80 mil, 70 mil torcedores. Na Suíça tem 30 mil, 35 mil, 40 mil. Exatamente em função da população. Né? Exatamente. Não é porque na Suíça não se joga um bom futebol, mas os outros países realmente têm muito mais dinheiro. É muito mais dinheiro para aplicar no futebol, né? Exatamente. Eles olham isso como um negócio, né? Os grandes empresários são donos dos clubes. O suíço ele se importa muito com o ser humano. Isso. Né? A coisa de viver bem. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Aqui, o Brasil, ele quer colocar tudo no futebol, esquece dos planos médicos, de tudo. Aqui fala em futebol. Vem a Copa do Mundo agora, cria essa expectativa, acaba a Copa do Mundo, as dívidas estão aí, né? Chegando para o cara pagar. Então, é aquela expectativa que se cria, evidentemente, todos nós somos brasileiros e queremos que o Brasil ganhe essa Copa, eu acho que vai ser não tão fácil como a gente possa imaginar. E a Suíça, esse primeiro adversário, vai ser um teste para o Brasil. Primeiramente, no aspecto tático, né? Que é um time que marca muito. A saída, né? A saída e sai com rapidez, né? Rapidez, né? Tem o Embolo que pode jogar, né? Que pode equilibrar bem, Shaqiri na frente, rapidinho. Sim. Ele é o menor jogador da Copa, inclusive. Sim. Né?
Então, tem muitos jogadores naturalizados que jogam na Suíça, né? Todos nasceram na Suíça. Todos, esses que estão jogando hoje, todos nasceram na Suíça. Isso. São filhos de talvez, de imigrantes. Chamam-se segundos, né? Alguns, né? Não todos, né? Sim. Acho que 6 ou 7. É segunda geração. Tá. Né? São pessoas que foram para lá, né? Nasceram lá. Foram, como posso dizer, tem quase 30% estrangeiros ou segundos Sim, na Suíça. Na geração, né? Na geração italianos, primeiro vieram os portugueses, depois os italianos, trabalharam sazonalmente na Suíça 8, 9 meses, voltaram para a Itália. Né? E fizeram isso durante 8, 9 anos, receberam visto permanente. Eu me lembro lá, quando eu joguei estava lá na Bélgica, tem muitos portugueses que moravam na Bélgica também, fazendo o trabalho que o salário era melhor, saíam de Portugal, melhor, da né? Espanha, para ir ter lugares mais adiantados, né? E aí criaram família, E como o futebol está na veia desses países, quer dizer, esses jogadores são oriundos exatamente dessas famílias. Exatamente. Né? Ex-Jugoslávia, né? Jugoslávia, que dividiu toda, né? Que era a Jugoslávia e depois dividiu, né? Inclusive o técnico da Suíça, ele da ex-Jugoslávia, né? Da ex-Jugoslávia. Petkovic. Petkovic. Nasceu em Sarajevo. Mas ele tem nada a ver com esse Petkovic daqui. Não, é outro Petkovic. É outra família, técnico, né? Petkovic jogador. Outro é sérvio. O daqui era sérvio. Esse é o Bósnia-Herzegovina, nosso técnico. O técnico de lá. E o daqui era o sérvio. Esse técnico, ele só praticamente, nos últimos 20, 25 anos, só treinou times suíços. Ele teve uma curta temporada no Lazio, de 2 anos. Né? Bom, o telespectador, esse papo nosso, evidentemente, você conhecendo um pouco da Suíça, e várias imagens nós apresentamos também na nossa edição, não só da seleção, como esse país maravilhoso que é a Suíça, um país excepcional, espetacular, que todos têm ideia e vontade de conhecer. Se fala muito da Suíça, o chocolate suíço, o queijo suíço, e nós vamos conhecer aqueles que não conhecem o futebol da Suíça no próximo domingo. Espera que não seja furado igual o queijo suíço. Cônsul, Daniel, muito obrigado pela sua participação com a gente. A gente, quando começou a falar sobre eu, Samile, nós aqui, a Cecília, vamos fazer alguma coisa sobre o Brasil e Suíça? Claro, tem que convidar o cônsul da Suíça. Muito obrigado, viu? A figura máxima, né? Prazer em vê-lo. A gente vai, inclusive, depois mandar um DVD para você, desse programa, para você guardar, né? E lhe agradecer muito pela sua presença aqui e esse bate-papo simpático. Você é uma figura simpaticíssima. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Tá bom, muito obrigado. E bom jogo domingo. Bom jogo domingo. Depende de que lado, né? Os dois. Brincadeira, um bom jogo. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, a gente volta já com a Samira, ela fez uma matéria também muito legal, voltada aí para a Copa do Mundo, nesse segundo bloco. E no terceiro bloco a gente vai bater um papo com o San Martín, revivendo um pouco das Copas do Mundo lá de trás, inclusive Copas que ele participou como jornalista esportivo. Então nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já com vocês, hein? Fique com a gente. Bom, espero que vocês tenham gostado do papo lá que nós tivemos com o cônsul da Suíça, né? Que foi um papo legal. Ele falou um pouco do país, né? E tem orgulho. Quem é que não tem orgulho de ser suíço, né? Um país fantástico, né? Além de orgulho, ele já mora aqui em Salvador há mais de 23 anos. Tem filhos, inclusive, nascidos aqui, baianos, né? Mas que no domingo vai ficar dividido aí entre Suíça e Brasil. E a matéria lá que você fez com o Celinho, que vai viajar para a Rússia, como é que foi? Eliseu, apaixonante. É um torcedor, então você está com o seu torcedor da Suíça e eu, claro, com o Celinho, que levou toda a família para o aeroporto e acompanhamos até o embarque dele. Vamos ver? Vamos ver essa matéria. Chama você. Então tá bom. Minha gente, vamos ver aí, assistir uma matéria maravilhosa e vocês vão acompanhar a emoção de Celinho embarcando para a Rússia. Célio Ferreira, ou Celinho, é um torcedor apaixonado. E o Brasil vai ser que ser hexa. Hexa mesmo. Aí, Brasil! Vai, Titi, Brasília! Brasília Champion! A cada 4 anos veste a camisa verde e amarela e desde 1982 acompanha de perto a Copa do Mundo. E como fala o bom brasileiro, falando russo, pожалуйста, por favor, e spasiba, obrigado. E agora vai para a Rússia. Vai ser lindo! Vai ser maravilhoso! Muito, muito, muito. Quem vai com o Celinho para o país dos quizares é o filho dele, Cláudio. Já está na mão, só falta entrar agora na aeronave. E com tanta simpatia,
claro que escolhemos para ser o correspondente do Assembleia Esportes na Rússia. E o escritório da Assembleia Esporte vai ser em frente à Basílica de São Basílio. Que chique! No primeiro andar. No primeiro andar. Primeiro andar. Vocês vão Ele ver vai tudo diretamente diretamente de lá. de Moscou. Muito chique, viu? Agora a gente vai acompanhar ele embarcando. E vai ser tudo diretamente do celular e de câmera e tudo. E Cláudio vai filmar de lá, não é isso? Exatamente, a gente vai filmar tudo lá, tudo direitinho, pra transmitir aí pra vocês direto pro Brasil, da Rússia pro Brasil. Diretamente para a Assembleia Esporte. Falar comigo, que sou a repórter da Assembleia Esporte, e Eliseu Godoy. É isso aí. Não é isso? Confirmado. Vamos acompanhar o embarque dele e dar um tchau. Tá chegando a hora, galera. Olá! É hora de partir. Dá uma dor no peito, eu quero ver o Brasil ganhar O tudo. Brasil vai ser hexa? Confirmado. Como falo russo? Dá. Tá? Sim. O verde e amarelo vai marcar presença nos estádios da Copa. Cerca de 72 mil brasileiros compraram os ingressos, perdendo apenas para os americanos, que são 88 mil. Mas, claro, os donos da casa foram cerca de 800 mil ingressos. E será que Celinho já sabe gravar imagens? Sempre mostrando o local onde nós estamos, né? Local, o vídeo. Isso. É assim a gente. É isso? Exatamente. Pode falar aqui. Lembra quem são os apresentadores? Eliseu Godoy e meu nome Godoy é e Sami. Samile. Pra Assembleia pode chamar de Sami também. Sami fica mais bacaninha, mais carinhoso. E a Agora, galera aqui atrás. a galera lá atrás dando um tchauzinho. Galera, vamos Vai animar, apresentar todo mundo galera. aí, quem é? Laia, laia, la, la, laia, la, laia, la, la, laia, la, la, laia, Rússia, Brasil. E é com esta alegria que Celinho embarca para a Rússia, com o coração cheio de esperança. Boa viagem e que traga o Hexa pra gente, na verdade. Spasiba. Tchau, Espero que vocês tenham gostado dessa matéria também. Interessante, né? Figuraça, né? Ele é uma figura. Chegou no aeroporto animando todo mundo e precisa ver a emoção. Ele já foi líder de torcida, entrevistado pela BBC e ele dança samba com os pés. Eliseu, a gente tinha que ir para a Rússia, né? Mas vai ter um bom correspondente. Mas lá. ainda vai ter tempo para isso. Tá bom? Olha, nós vamos ao nosso intervalo e a gente volta já já com Recordar e Viver. Fique com a gente. Bom, estamos voltando agora ao nosso terceiro bloco e falar do Recordar e Viver. São Martin também é uma figura muito legal, porque é uma enciclopédia do futebol. Ele conhece tudo de futebol lá de trás, nomes, inclusive tem uma memória espetacular. E esse papo que a gente bateu com ele é revivendo a primeira Copa que ele fez, né, já como jornalista, que foi a Copa da Argentina em 78, na época da ditadura argentina. Nossa, e tem muita história para contar, né? Ele fez uma retrospectiva aqui, que grande Desde bate-papo. 78, que foi a Copa da Argentina. Vale a pena. Viu? Vale a Você pena vai aquelas assistir? pessoas que não tiveram conhecimento dessas Copas, vão conhecer não só o nome de jogadores, mas as coisas que aconteceram. Vamos então a essa matéria com o nosso querido Jorge São Martin. Vamos lá. São Martin é uma enciclopédia, né, do futebol, sabe tudo de futebol, lá do passado, do presente, e uma figura que cobriu 4 Copas do Mundo. Começou essa cobertura com ele lá na Argentina em 78, então tem uma vivência muito grande de Copa do Mundo e sabe a emoção, né, que é em cada jogador, uma estreia numa Copa do Mundo sempre é muito complicado. São Martin, um abraço, primeiramente, bom você estar com a gente aqui, para a gente bater um papo, claro que o nosso tema aqui é Seleção Brasileira, é Copa do Mundo, e falar um pouco lá do passado. Tudo bem, Sam? Tudo bem, Eliseu. É um prazer voltar aqui no Recordar e Viver, porque anteriormente já tinha tido a oportunidade de fazer foi um outro programa papo, aqui. né? Foi outro papo que a gente Sobre teve. outra temática. Exato. Me diga uma coisa, Sam, você começou a cobrir Copa do Mundo em 78, foi a Rádio Sociedade? Foi, eu estava na Rádio Excelsior, Rádio não era Excelsior. da Rádio Sociedade. Eu fiz 78 na Argentina, na época daquela ditadura de Videla, quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo na final. Acho que foi combinado para ganhar exatamente em função, né? Exatamente. Que houve uma porque combinação ali lá. houve um acerto de ditadores, de Videla com o ditador peruano, e aconteceu aquela goleada do Peru
que o Peru tomou contra a Argentina. E o Brasil foi desclassificado. Foi eliminado e o Brasil voltou campeão moral. Me lembro que eu estava em Mendoza e tinha feito o jogo Brasil e Polônia. O Brasil venceu com 2 gols de Disseuzinho, que ainda jogava bola na seleção, hoje é falecido, está no andar de cima. E aí fui correndo para o hotel para ver o jogo. Mal eu imaginava que ia haver mais uma grande palhaçada. Porque a marmelada, o né? time da Argentina era um time bom, mas o time do Peru também era um time com jogadores experientes, com Chumpitais, como Cubidias, com gente Munhante, grandes jogadores. E o que se viu, Quiroga, o goleiro. Tomou cada frango. Peruano naturalizado, era argentino. Então, essas coisas eu tive a oportunidade de ver e foi uma grande tristeza que eu tive. E nós voltamos campeão moral, o Brasil voltou hoje, invicto e terminamos por perder e ficamos em terceiro lugar. Esse tipo de jogo já, quer dizer, já aconteceu em outras Copas também, que o regulamento 0-0, aí os times não jogavam, ninguém atacava, já aconteceu até isso. Hoje é um pouco mais difícil acontecer isso, né, São Martinho? A tecnologia, né? A tecnologia está aí, os escândalos continuam ocorrendo. Sim. Por exemplo, eu nunca imaginei que ia haver Blatter, Platini envolvido em escândalos do futebol. João Avelange, Ricardo Teixeira e por aí afora. O homem aqui da Sul-Americana também envolvido em trapaças no futebol, o paraguaio. Então, eu acho que enquanto tiver futebol, enquanto houver jogo, haverá esse tipo de coisa. Certo. Mas arbitragem e hoje também existe muita aposta, né, no futebol. Hoje há muita aposta e há também a imprensa, até porque está ali vigilante. Hoje nós temos recursos que não tínhamos antes e podemos acompanhar os jogos e qualquer torcedor tem a oportunidade de ver o que ocorre. Vamos com a sua história dentro das Copas. Então você foi na Argentina, decepção com relação ao jogo Argentina e Peru, que foi uma missa encomendada ali com relação à ditadura argentina, lá do Videla. A segunda Copa foi onde? 82 na Espanha. Essa foi maravilhosa. Né? Aliás, pela primeira vez, Eliseu, eu chorei no Sarriá. Quando vi o Brasil perder para a Itália, eu e meu saudoso amigo Aí já foi na sociedade, Oliveira, né? Já trabalhando na sociedade, eu chorei depois daquele jogo Brasil e Itália. Porque a Itália tinha se classificado com 3 empates na primeira fase contra Peru, Polônia e Camarões. E a imprensa metendo o pau, uma briga terrível. E a seleção italiana estava, inclusive, incompatibilizada com a torcida e com a mídia. O técnico não dava entrevista a ninguém. Por exemplo, Cabrini, que era um jogador bonito, era chamado de Belo Antônio. Me lembro. O Paulo Rossi era chamado de Zebrão, porque tinha se envolvido lá num carro, naquele escândalo do Totonello. O time da Itália tinha um bom time. O time era bom, era... Esse Conte era o ponto esquerdo. Esse que é o exatamente. treinador hoje. E, por exemplo, você tinha uma seleção com Zoff, Gentili, Xiré, Colovati e Cabrini. Uma bela defesa. O meio de campo com Oriali, Antonioni, um ataque com Bruno Conte. Você tinha Graziani. O Gentili marcava ali, homem a homem. Gentili era pau puro. Então, era uma seleção maravilhosa da Itália. Mas o Brasil não menos maravilhoso, porque tinha um quadrado mágico com Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates. Fantástico. 2 laterais fantásticos, Leandro e Júnior. Ponta esquerda, Éder. Só tinha um jogador pé duro nesse time, que era Serginho, que foi para a seleção, porque Careca machucou-se às vésperas da Copa e não pôde ir. Mas era uma seleção maravilhosa. Aquele jogo contra a Argentina foi um jogaço também. Nós ganhamos o jogo com Maradona expulso de campo. Quando o Brasil ganhou ali, Eliseu, eu disse para Armando Oliveira, Brasil campeão do mundo. Mas aí o futebol, que prega surpresa, terminou levando a gente a essa grande decepção. Mas você vê o que é a importância de uma seleção quando joga um bom futebol. O que você está dizendo agora, nós estamos no ano de 2018. Isso. E todos dizem que depois de 70, ou até melhor do que a de 70, foi essa de 82, sendo não foi campeão. Perfeitamente. Quer dizer, é uma seleção que todo mundo reconhece exatamente como uma seleção maravilhosa, né? Eu digo mais, eu que trabalho em cima de memória do futebol, tenho dificuldade para escalar a seleção que foi campeã nos Estados Unidos. Sim, 94. 94. Mas porque tinha uns pés duros ali, viu? Tinha, a seleção... Começar pelo Dunga. Pelo Dunga, exatamente. Então tinha jogadores ali, você vê o futebol às vezes é tão injusto que jogadores do nível de Amaral, Luiz Pereira, fantástico,
não foram campeões do mundo. E Mas em Roque 94, Júnior e Ronaldão foram. Leonardo, aquele pessoal Então, você vê o que é o futebol. O que é o futebol. A bola tem que entrar, né? Tem que entrar. Senão a coisa é complicada. Agora, São Martim, vamos saindo de 82, vamos começar continuar a sua história. 86 foi no México. Porque o futebol mudou muito. De A dinâmica, 74 né? A dinâmica, para cá, né? a dinâmica do futebol. Tele Santana, que foi um técnico que perdeu a Copa, mas permaneceu na seleção a pedido do povo, ele preparou uma seleção não tão boa como a de 82, mas que tinha alguns jogadores ainda experientes, envelhecidos, jogadores bons. Falcão estava, mas não era o mesmo. Zico estava, mas não era o Zico mesmo. veio até de uma contusão daquele de uma do contusão. Bangu, daquele jogo do Bangu. E essa seleção teve destaque como Josimar, Josimar, que lateral direito. ganhou a posição durante a Copa do Mundo. Foi uma seleção que também não foi bem, perdeu aquele fatídico jogo para a França, aquele jogo que eu também nunca mais esqueci. Eu vi aquele meio de campo da França com Gerrese, Platini, Fernandes, volante. Fantástico. Eram jogadores diferenciados. Que bom, jogador né? maravilhoso. Fantástico. Então, E aí o Brasil perdeu contra a França, você que é mais jovem, está vendo o nosso programa agora, num pênalti exatamente que o Zico perdeu. Que entrou durante o jogo. Isso. Né, que aí ele estava até frio, quer dizer, ele foi bater o pênalti. Isso. Né? Teve também o episódio de Júlio César, que perdeu o pênalti também na cobrança. Júlio César era um zagueiro do Guarani ele que jogou. A bola subiu, que desapareceu. Jogou muito tempo no futebol italiano, era um belíssimo jogador, mas daí por diante sua carreira entrou na descendente. Careca jogou bem essa Copa também. Careca jogou bem, foi destaque da seleção, a ponto de ser depois contratado pelo Napoli para jogar com Maradona. E foi campeão italiano. Pronto. Então. A outra Copa, nós saímos aí 90. agora, vamos para 90 agora. E aí? 90 foi aquela decepção do Brasil, ser eliminado pela Argentina com aquele gol de Canídia. Tem até um comercial no ar falando sobre Canídia, né? Tem um comercial de um refrigerante. Exatamente. Então, e ali Lazzaroni, eu me lembro daquela jogada do Maradona na intermediária que meteu a bola para o Canídia. Isso. Né? O Lazzaroni é o técnico. Do técnico da seleção. Você se lembra mais ou menos dos jogadores daquela seleção? Aquela seleção tinha alemão, tinha branco, alguns jogadores remanescentes de 86. Mas não era uma seleção favorita. Não era uma seleção favorita. Top. Não era favorita. Não era uma seleção top. Tinha coisa melhor. E Maradona estava tinindo naquela Copa do Mundo. Ele jogou com uma disposição nunca vista. O Canídia não era um grande jogador, era rápido, né? Mas era um jogador rápido, um fazedor de gols. E a Argentina surpreendeu o Brasil e nós voltamos mal colocados. Não, e o problema daquela Copa do Mundo foi você ter perdido para a Argentina. Para a Argentina. Isso é que pega mais, né? Isso. Quer dizer, isso o torcedor argentino gozou a gente o resto da vida, né? E é claro que não pode gozar muito tempo também, porque o Brasil tem grandes vitórias sobre a equipe da Argentina. Assim, você fazendo um retrospecto, né, dessas seleções que você inclusive viu de perto, como é cobrir uma Copa do Mundo de perto? Qual é a emoção disso? Olha, eu lhe digo uma coisa com certeza. Eu fiz Copas do Mundo, fiz eventos internacionais, mas quem fica aqui, pelos recursos que nós temos hoje, você vê melhor a Copa do que quem está lá. Do quem está lá. Mas é uma emoção estar no estádio. Mas tudo, né? A emoção de estar no estádio, o primeiro jogo que eu fiz numa Copa do Mundo foi em Mar del Plata. Quando o Brasil ficou lá na primeira fase em 78. Foi o jogo da Polônia lá? Não, foi o jogo Brasil e Suécia. Foi 0x0. Jogos de 0x0. Aquela seleção não era muito boa de Coutinho. Mas nós fomos muito bem na Copa, pegamos Suécia, pegamos Espanha na primeira fase. Polônia. Na segunda, a seleção embalou um pouco, mas foi uma emoção renovada e o convívio num centro de imprensa com gente do mundo todo. Com certeza. Foi um aprendizado muito grande uma escola, para a minha né? posição, uma grande escola. E você, naquela época, jovem, né? Muito Começando jovem, na imprensa esportiva, né? E o São Martinho hoje é uma pessoa que qualquer problema, coisas do passado, o pessoal do Brasil todo liga para ele, que é uma memória aqui fantástica. Eu trabalho muito com isso. Você pesquisa, né? Eu pesquiso muito né? isso. E vivi muita coisa que pesquiso. Porque aquele Milton Neves, lá de São Paulo, ele também tem um manancial muito grande, mas ali muita gente trabalhando com ele. Ele né? tem uma equipe, staff, né? Tem uma equipe grande. Às vezes até o pessoal liva, Celso Unzetti, o pessoal também pedindo informações e eu passo. Bom, Sam, então a gente está fazendo aqui um passeio pelas Copas do Mundo e você, que é mais jovem, né? Você está conhecendo aqui
às vezes seu pai lhe falou, mas não com tantos detalhes, né, como o San Martín está falando. 90, 94 nos Estados Unidos, que você já falou, inclusive, rapidamente, que foi uma seleção que ganhou, mas ninguém lembra. Né? Ganhou com Parreira e tal, seleção que tinha Roque Júnior e outros jogadores. Pelo amor de Deus. Mas vamos a 98, 98, que essa foi no Japão e na Coreia, né? Não, foi na França. Desculpa, foi na França. Que o Brasil perdeu com aquele caso do Ronaldo. E perdemos também para Zinedine Zidane, que era um jogador maravilhoso jogando na França. Aquele gol de Petit. E o Brasil foi embora, ficou como vice. Se diz, inclusive, também que aquele jogo teve uma certa, um oba-oba ali, que até hoje a história do Ronaldo não está muito bem explicada. Até hoje não foi bem contada, ela precisa ser. Precisa ser mais contada, melhor contada, porque exatamente, tem jogadores que estiveram lá, um dia eu conto, contar o quê? Alguma coisa aconteceu, que devia falar. Mas nunca se falou. Mas eu me lembro que quando deu a escalação na televisão, Edmundo sem o Ronaldo, o pessoal tomou um susto. Essa escalação deve ter alguma coisa errada aí, né? Porque esperaram até o último minuto para ver se o Ronaldo ia jogar. Mas aí depois o médico deu o veredito, pode jogar Ronaldo, ele disse que se responsabilizava, entrou e o Brasil terminou ficando para trás. Porque na escalação vinha Edmundo. Vinha Edmundo. Exatamente. 98, 2002. 2002 já foi no com Japão. O Filipão. Aí sim, Japão e Coreia. Aí nós tínhamos uma seleção de porte com Rivaldo, com Ronaldo Fenômeno, pessoal na ponta dos cascos, Ronaldinho. Nós ganhamos a Copa, ali nós éramos melhores. Com certeza. Embora tenha tido dificuldade contra a Turquia nos dois jogos. Na Turquia. E nós pegamos uma Alemanha na final. A Alemanha mudou totalmente a estratégia do seu futebol. O time da Alemanha era pesado, jogados assim, em cima da área, em cima daqueles caras fortes. Hoje a Alemanha é outra Alemanha, tecnicamente, né? Porque eles perderam a Copa. Eles aí começaram a fazer um estudo diferente. Aprendizado para eles começaram a renovar o futebol da Alemanha. Lá da divisão de base. Exatamente. Esses jogadores que estão aqui jogando hoje são que vieram aqueles da divisão de base já com formato de futebol diferenciado, tecnicamente melhor. E eles prepararam uma seleção a médio e longo prazo. Com certeza. Tanto que essa seleção colhendo frutos agora. Disputou em casa 2006, 2010 perdeu a Copa e aqui no Brasil 2014 arrebentou. Que foi aquele, infelizmente, a gente vai encerrar do programa tendo que falar desse jogo, que tem que servir como exemplo para essa Copa do Mundo agora 2014, que foi exatamente uma palhaçada fantástica, inclusive o próprio Felipão, quando escalou time diferente do que o time que vinha jogando. E que traumatizou e foi uma mancha para o futebol brasileiro. Até hoje, é uma gozação, de 7-1. Vamos ver se nessa Copa a gente reverte isso. É verdade. E com essa geração, com o Tite, porque antes nós tivemos Gudunga, tivemos outros treinadores que não estavam preparados. Agora com o Tite, ele pegou o time com a autoestima baixa. O Brasil não tinha representatividade internacional, mas hoje é o segundo do ranking. A gente só perde a posição para a Alemanha, que é o primeiro. E o Brasil está aí preparado para fazer uma boa Copa do Mundo. Você acredita no Brasil? Para falar a verdade. Que tal uma final Alemanha e Brasil? Seria a final dos sonhos? Eu acho que não vai ser Brasil e Alemanha. Eu acho que pode ser Espanha, pode ser Inglaterra, ou o Brasil pode não estar. Pode não estar. Pode não estar nessa final. Nós temos que estar preparados para isso. São Martin, muito obrigado. Fizemos aqui um passeio pela história do futebol das Copas do Mundo. O Brasil, a gente não falou, evidentemente, 58, foi Copas muito mais lá atrás, 62 também. Falamos exatamente das Copas que o San Martín começou a cobrir. Era da Rádio Excelsior, foi na Rádio Sociedade e cobriu várias Copas também e trouxe seu conhecimento para brilhantar aqui o nosso programa. Sam, muito obrigado pelo seu conhecimento. Eliseu, é sempre bom estar com você Você aqui. sempre é um convidado especial, meu amigo. Conhece tudo, né? Conhece tudo, Eliseu. Impressionante. Eu fiquei aqui, gente, nos bastidores assistindo e com viajando nome, né? no tempo. Viajando no tempo. Ele tem uma paixão, né? Paixão. Muito bom. Bom, nós estamos chegando no final do programa de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Sua matéria também ficou muito legal. E vamos convidar o nosso telespectador já para o próximo programa, que voltar também para a seleção, né? E esperamos, quando a gente voltar a falar de seleção, que o Brasil já tenha estreado, que já tenha ganhado essas suas partidas e caminhando bem pela Copa do Mundo. Mas eu queria dar um aviso a todos. Durante e o decorrer da semana, nós vamos ter várias inserções no jornal ao vivo. E com o Celinho, que ele vai ser o nosso correspondente diretamente da Rússia. Eu, diretamente aqui do jornal ao vivo, só para vocês, e Celinho lá da Rússia. Não percam.
Ok? Então, um abraço para todos, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Não se esqueça que a TV Alba está sempre ao seu lado, né? E o esporte tem sido também um dos carros-chefes, não só o esporte, mas várias programações que você deve assistir aqui na TV Alba, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, Samir. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.